Olá, quarto ano! Hoje é sexta-feira, hein? Como foi boa a nossa semana, viu? Muitas novidades, muitos assuntos. Muito bom. Gostei da nossa semana, né? Tanto aqui nas nossas videoaulas como em sala. Foi maravilhoso. Então, estamos encerrando aí com chave de ouro, né? Ontem foi feriado, descansaram, mas hoje a luta continua, viu? Amanhã tem descanso novamente. Se você realizar todas as suas atividades hoje, amanhã nós temos mais um descanso. Bom, vamos nos acomodar, já estou me acomodando, né? E vamos pegar o nosso livro de língua portuguesa. Deixa eu pegar o meu aqui. Língua portuguesa, hoje tem português e paradidático, né, na mesma aula. Então, língua portuguesa, a página é 121. Vamos lá, 121. 121, vou colocar aqui o slide para ficar mais visível para você. E vou aumentar a tela. Pronto. Então, nós temos português e paradidático, parônimos e homônimos é o assunto de língua portuguesa. Logo depois, Arthur não é diferente, que é o assunto do nosso paradidático, tá? Vamos lá, vamos começar aqui português na página 121, trabalhando a ortografia. Parônimos e homônimos. O que é isso? Vamos começar lendo. Ônibus tem acento? O que está vindo tem 48, fora do motorista. Quando o menino perguntou aqui, ó, acento, o que vocês acham que ele quis dizer com essa palavra acento? Ônibus tem acento? O que está vindo tem 48, fora do motorista, né? Quando o motorista é 49. Nessa outra situação aqui, ó, obrigada, você é um cavalheiro. O que ela quis dizer com a palavra cavalheiro? E aí, que na outra situação, esse cavaleiro é muito bom. E agora, será? O que é bom? Será o que ele estava se referindo a quem? Às vezes as palavras são muito parecidas, não é isso mesmo? Temos uma explicação aqui embaixo, ó. Acento e acento. Elas duas são palavras homônimas. E o que quer dizer homônimas? Palavras que têm a mesma pronúncia. Algumas vezes a mesma grafia, viu? Mas só que os significados eles são diferentes. Nessa situação aqui, ó, do ônibus, ele quis dizer assento. Assento. Ônibus, não tem um acento? Assento, ele pode ser de assento, ou ele pode ser de assento de sentar. Então, ele sai com o mesmo som. A palavra acento, de acento agudo, circunflexo, e o acento de nos sentar. O ônibus tem assento? Tem. O que está vindo tem 48 assentos, fora do motorista. E eu posso estar me referindo ao acento. Vocês verem que eles têm o acento com C e acento com SS. Mas na hora de falar, eles têm a mesma pronúncia. Palavras homônimas são palavras que têm a mesma pronúncia. Algumas vezes até a mesma grafia, mas os significados são diferentes. Na palavra cavalheiro e cavaleiro, as palavras cavalheiro e cavaleiro têm escrita e pronúncia parecida, mas significados diferentes, então são parônimos. Então, o que é homônimos? São palavras que têm a mesma pronúncia e, às vezes, até a mesma grafia, mas tem significado diferente. Nos parônimos, é diferente, eles têm a escrita e a pronúncia parecidos. Então, quando eu falo de acento,
Acento, eu posso estar falando do acento do ônibus, acento agudo, circunflexo, do acento que for, né? No caso do ônibus, é acento circunflexo. E posso estar falando do acento de sentar. Aí, então, são homônimos. Mas no cavaleiro, eles só são parecidos. Vê que cavalheiro, lhe, e cavaleiro, lê. Então, eles não têm a mesma pronúncia, eles só têm a pronúncia parecida, diferente de homônimos que têm a mesma pronúncia, tá? A mesma, acento. Acento pode ser o acento circunflexo ou acento de sentar. E as pronúncias parecida, que é o caso do cavalheiro e cavaleiro. Eles só são parecidos, eles não têm a mesma pronúncia. São parecidos. Então, quando são a mesma pronúncia, homônimos. Pronúncias parecidas, parônimos. Parônimos são palavras parecidas na grafia e na pronúncia, mas com significados diferentes. Aí, né, eu peguei essa... No nosso livro só tem essa explicação da página 121, mas é porque ela não é muito complicada, não. Certo? Então, deixa eu voltar aqui. Ops, pronto. Deixa eu voltar aqui. Eu acredito que vocês entenderam. Homônimos têm a mesma pronúncia, só que significados diferentes. Parônimos têm pronúncias parecidas, não a mesma, parecida, certo? Aí nós temos aqui uma tirinha que eu coloquei aqui para completar a informação de palavras parônimas. Olha aqui, ó. Ela tem pronúncias parecidas, ó. Adoramos cestas. De que cestas ele está falando? Palavras, aliás, perdão, gente, palavras homônimas, tá? Eles têm a mesma pronúncia aqui, ó, nas três palavras, mas os significados são diferentes. Essas são palavras homônimas. Adoramos cestas. Olha aqui, ó. De que cestas que ele está falando aqui, ó? Cestas. Adoramos cestas. Aqui, ó, essa palavra com essa fica parônimas, porque elas não têm a mesma pronúncia, ó. Cestas com cestas. Essa com essa é parônimas. O que é cestas aqui, ó? Cestas aqui significa dormir à tarde, ó. Aquela descansadinha que você dá à tarde chama cestas, que é diferente de cestas. Então, essas duas aqui são parônimas. Já essa daqui, ó, adoramos cestas. Essa daqui significa sexta-feira, né? Aí diz assim, tia, mas elas não têm a mesma pronúncia, porque você mora no Ceará. Aí você chama sextas-feiras de sextas. Se você morasse em São Paulo, a sexta e a sexta aqui são a mesma pronúncia. Sexta, de aquela que o índio faz, e sextas, de sexta-feira, dia da semana, elas têm a mesma pronúncia em algumas regiões brasileiras. Então, elas são palavras homônimas. No caso aqui, ó, sexta e cestas. Cestas é descanso à tarde, aí ela muda a pronúncia, mas ficam parecidas, portanto, são parônimas, tá? Vocês viram aí a diferença dessas palavras, parônimas, homônimas? Pois é, homônimas, mesma pronúncia, parônimas, pronúncias parecidas. Então, ele adora sexta, ele adora cestas e adora sexta-feira, tá? Dia da semana. Hoje é sexta-feira, né? Aqui no Ceará é que a gente acaba colocando, usando esse X aqui, ó, né? Então, a maioria de nós falamos sextas. Eu, na verdade, eu falo muito pouco o X. Eu tenho o costume de falar o S, tá? Eu sempre falo o S. Vamos lá? Nós temos atividades somente na página 122, o assunto é bem curtinho, até porque é um assunto de fácil entendimento, você vai pegar rapidinho, vai entender muito facilmente, então ele não tem muitas atividades.
só tem atividades da página 122. Aí vamos lá para o livro do Arthur. Vocês lembram onde nós paramos? Pega aí o seu livro Arthur Não É Diferente e coloquem lá na página 11. Nós lemos até a página 10, né? Então, hoje nós vamos continuar e eu vou também dar outras informações. Vocês lembram que eu falei do cão-guia na semana passada, né? Eu já falei sobre a deficiência visual, sobre o cão-guia. Hoje nós vamos falar também outro assunto referente ao Arthur aí, viu? Vamos lá, continuando. Nós paramos na página 10. Quem não acompanhou, né? Não sei nem o que eu faço com vocês. Por quê? Por que não acompanhou? Por que não está acompanhando? Vamos lá. Arthur, afagando a cabeça de Lupe, respondeu: os cães-guias são cães treinados para guiar e ajudar pessoas com deficiência visual e se locomoverem com cuidado e autonomia. As raças mais comuns de cães-guias são Labrador, Golden Retriever e Pastor Alemão, como o Lupe. E eles são aceitos em qualquer lugar que queiramos ir. Que bom! Será que podemos ter um cão-guia? Não, não podem. Os cães-guias são treinados para guiar as pessoas cegas, mas vocês podem ter essas mesmas raças de cães como animais de estimação. Só não precisa de treinamento, como os que são adestrados para serem cães-guias. Então, na semana passada, nós falamos sobre esse assunto, que era muito bom para o deficiente visual e que alguns não se adaptam, alguns não conseguem comprar, porque é bem caro, é um valor bem, né? Então, nós falamos sobre os cães-guias. Hoje, o Lupe está explicando para os amiguinhos a mesma coisa que eu expliquei para vocês semana passada. As pessoas cegas, vamos colocar aí na página 12, as pessoas cegas podem usar o computador? Uma das perguntas dos amiguinhos do Arthur. Podem sim, não só o computador, mas também celulares. Existem programas que traduzem voz artificial que está na tela do computador ou do celular. E por causa desse sistema, podemos navegar na internet, jogar videogame, frequentar salas de bate-papo, não é legal? Que bom, Arthur! Então, nós falamos, então, aí do cão-guia já, e agora tem aí outro assunto, né, que é se eles podem usar computador. Podem, inclusive, tem um sistema que ajuda, que sai a voz, né, em alguns determinados, por exemplo, existe o e-book, que é o livro, e alguns programas de computador para quem quer ler um livro, por exemplo, ao invés de você precisar ler o livro, sai a voz. Mas, fora isso, nesse livro também está falando do sistema Braille, né? O que é isso? Vocês viram em determinadas partes dos livros que o Arthur comenta sobre o Braille, o método Braille, que ele estuda pelo Braille, né? E o que seria o Braille? Vamos ver aqui. O sistema Braille é um processo de escrita e leitura baseado em 64 símbolos em relevo. Ou seja, lembra que em artes nós estamos estudando textura? Pronto. O Braille é quando o deficiente visual tem um relevo, uma altura, são 64 símbolos e ele sente o símbolo na mão, do mesmo jeito que a gente sente na hora que faz a nossa textura, na atividade de artes, a gente não sente aquela diferença nas mãos, inclusive até tema do nosso trabalho, né? Então, resultantes da combinação de até 6 pontos dispostos em 2 colunas de 3 pontos cada. Pode fazer a representação tanto de letras, como de algarismos, como sinais de pontuação. Ela é utilizada por pessoas cegas ou com baixa visão. E a leitura é feita da esquerda para a direita, ao toque de uma ou duas mãos ao mesmo tempo. O código foi criado pelo francês Louis Braille, por isso que chama Braille, tá? Que nasceu em 1809 e morreu em 1852.
O Louis Braille, ele perdeu a visão aos 3 anos, aí ele criou o sistema quando ele estava com 16 anos. Ele teve o olho perfurado por uma ferramenta na oficina do pai dele, porque o pai dele trabalhava com couro na época. Após o incidente, o menino teve uma infecção grave que resultou numa cegueira nos 2 olhos. Olha aí, o que o acidente fez com essa criança, né, de 3 anos. Então, a cegueira, a pessoa às vezes não nasce com a deficiência visual. Pode acontecer, como o caso dele, que ele se machucou e veio a ficar cego, né? Então, aos 16 anos, ele criou esse método para que ele queria ler. O Brasil conhece o sistema desde 1854, data da inauguração do Instituto Benjamin Constant, no Rio de Janeiro, chamado à época imperial Instituto dos Meninos Cegos, fundado por D. Pedro II. O Instituto já tinha como missão a educação e a profissionalização das pessoas com deficiência visual. O Brasil foi o primeiro país da América Latina a adotar esse sistema, trazido por José Álvares de Azevedo, jovem cego que teve contato com Braille lá em Paris. Conta a pedagoga Maria Cristina Naft, especialista no ensino para deficientes visuais, da Fundação Dorina Novil. O Código Braille não foi a primeira iniciativa que permitia a leitura por cegos. Havia métodos com inscrições em alto relevo, normalmente feita por letras costuradas em papel, que eram muito grandes e pouco práticos. 4 anos antes de criar seu método, Louis Braille teve contato com o capitão da artilharia francesa, que havia desenvolvido um sistema de escrita noturna para facilitar a comunicação secreta entre soldados, já utilizando pontos em relevo. Aí, o que o Braille fez? Ele somente pegou aquela ideia, que não tinha nada a ver para deficiente visual, era um código para usar contra a comunicação entre soldados lá. Aí ele pegou, ele adaptou, ele simplificou esse trabalho e aprimorou, permitindo que o sistema fosse também utilizado para números e símbolos musicais. O Braille hoje já está difundido pelo mundo todo. E segundo pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, de 2008, do Instituto ProLivro, 400 mil pessoas leem Braille no Brasil, viu? 400 mil pessoas leem Braille. Não é possível, segundo o Instituto Dorina Novil, calcular em porcentagem o que esses leitores representam em relação à quantidade total de deficientes visuais no país. Isso porque o censo do ano 2000, realizado pelo IBGE, aponta que há 169 mil pessoas cegas e 2,5 milhões de pessoas somente com baixa visão. No entanto, esse último grupo é muito heterogêneo. Há aqueles que enxergam apenas 1% e, portanto, poderiam ler apenas em braille. Mas também tem pessoas que enxergam 30% e podem utilizar números, podem utilizar livros com letras maiores, né? Então, assim, essa situação de deficiência visual, às vezes a pessoa tem a deficiência total, às vezes é 1%, às vezes é 20%, 40%, 30%. Então, assim, não é igual para todos, né? A falta de informação é ainda o principal problema que Maria Cristina percebe em relação ao Braille. Muitos professores acham que é simples ensinar o Braille a um aluno cego. Não é, viu? No entanto, a alfabetização com esse sistema tem suas especificidades e o professor, para realizar essa tarefa com êxito, tem que buscar ajuda, explica a especialista. Então, não é todas as professoras que conseguem ensinar com esse sistema. Para isso, ela precisa fazer um curso fora da pedagogia, ela precisa aprender o método como se fosse outra disciplina. Ela precisa ir lá e buscar uma ajuda melhor. Hoje, institutos como o Benjamin Constant, o Dorina Novil e muitos outros pelo país oferecem programas de capacitação em Braille e dispõem de vasto material sobre o assunto. Pois é, meus amores. É isso aí. Então, a tia trouxe esse assunto para você,
para completar aí o assunto do Arthur, né? Nós já falamos em deficiência visual, já falamos em cão guia, já falamos hoje sobre o método de ensino, o sistema de ensino Braille, tá? Isso para deixar aí o nosso paradidático rico, não é isso? Não adianta só ler, tem que entender o que a gente está lendo. Não adianta falar que Arthur não é diferente apenas na leitura, tem que entender por que ele não é diferente, tá? E tem que entender por que temos que conviver com pessoas diferentes e proporcionar a elas a mesma informação, que todos tenham o mesmo acesso. Falamos de acessibilidade, né? Tanto esses dias. Pois é, o deficiente visual, como o Arthur, ele tem direito à acessibilidade, ele tem direito a aprender, ele tem direito a conviver, igualzinho a você. Tá certo? Então, ó, grande beijo, fiquem todos com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau!